Olá pessoal, beleza? Eu acho que o W teve que dar uma saidinha, mas ele me desafiou a compartilhar um pouco o nosso manual com vocês. Para mim é um desafio sempre muito grande e nós estávamos numa certa expectativa para esse momento. E nós vamos compartilhar um pouco o que Deus tem falado conosco nesses últimos tempos. Antes de falar, eu quero dizer que foi muito bom. Quando o W estava para viajar, para entrar de férias, ele reuniu a mim, o Daniel, o Paulo, e nós nos encontramos num café delicioso na casa do Paulo. Aliás, Paulo, toda reunião pode ser lá. Cadê o Paulo, hein? Paulo, Andressa, se ela liberar, toda reunião pode ser na sua casa, viu? Bom demais. Eu tomei um chá gelado, um chá mate maravilhoso lá na casa do Paulo. Mas foi bacana a experiência, porque normalmente, quando um palestrante, um pregador, alguém vai apresentar algo que Deus tem falado ao seu coração, é um exercício um pouco solitário. Nós ficamos um tempo ali orando, pensando, olhando o texto sagrado e tentando encontrar um discernimento para compartilhar com a comunidade. Mas, nesse tempo, nessas últimas semanas, nós tivemos o privilégio de nos reunirmos e compartilhar aquilo que Deus estava falando ao nosso coração, e cada um pôde trazer alguma ideia, compartilhar alguma sugestão, alguma impressão sobre o texto. Isso foi tão legal, de maneira que, ao falar aqui, muita coisa é aquilo que Deus falou ao meu coração e aquilo que Deus falou ao coração do Paulo, ao coração do Daniel, ao coração do próprio W, e nós fomos orando, e foi muito bacana, foi delicioso construir a reflexão e isso que nós queremos compartilhar com a comunidade. Bem, eu trago nas minhas memórias, no meu coração, inúmeras experiências, inúmeras marcas assim maravilhosas que eu tive com pessoas, eu diria, religiosas ou espiritualizadas, ou pessoas que caminham com Cristo Jesus. Quantos momentos eu fui ouvido, em quantos outros eu fui acolhido, em tantos outros eu fui estimulado em momentos de fragilidade. Quantas situações as pessoas chegaram junto e eu estou aqui para te ajudar. É muito marcante para mim quando nós chegamos, eu e minha família, aqui em Manaus. Nós chegamos em novembro do ano passado e o nosso coração estava de alguma forma partido, porque nós queríamos estar em Fortaleza. E aqui chegando, um casal tão querido, de pessoas cristãs, eles nos acolheram, o Expedito e a Cida, nos amaram, nos introduziram a muitas amizades maravilhosas aqui em Manaus. E eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram uma experiência como essa. Talvez vocês possam lembrar de situações maravilhosas, significativas, especiais, comuns até, mas que marcaram muito a caminhada de vocês com pessoas cristãs. Mas sabe de uma coisa? Infelizmente, eu me lembro também de experiências tristes, marcas assim ferozes, que me marcaram negativamente, de pessoas ditas religiosas, de pessoas ditas espiritualizadas, cristãs, que por seu egoísmo, através de mentiras, de atitudes que não condiziam com o texto sagrado, de caminhos diversos que me marcaram tão negativamente. Alguém aqui já teve alguma experiência como essa? De serem marcados negativamente? Pois é. Todos nós podemos, talvez, apresentar ou testemunhar aqui à frente situações como a primeira, situações boas, também situações ruins, difíceis, no qual nós fomos marcados negativamente. Isso não deveria acontecer entre aqueles que se dizem cristãos. Nós não deveríamos ser marcados negativamente. Sabe de uma coisa? Isso não é algo novo. Não é algo restrito apenas ao tempo que nós vivemos. Isso já acontece, talvez, desde sempre. E há uma narrativa interessante em que Jesus compartilha a vida com alguém. E essa narrativa nos ajuda a ponderar e pensar e refletir sobre essas marcas, a boa marca, a má marca, sobre essas atitudes, ou uma atitude religiosa, ou uma atitude de fato cristã, espiritualizada.
e nós vamos nos lançar à reflexão dessa narrativa que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. É a narrativa que fala de Jesus no encontro com a mulher achada em adultério. O texto começa, aliás, a partir do versículo 2, nós lemos: Ao amanhecer, Jesus apareceu novamente no templo. Bem, o pano de fundo dessa narrativa é o templo. E esse templo não foi o primeiro construído no espaço da religião judaica. Nós sabemos que o primeiro templo construído foi por volta do ano 1000 a.C. por Salomão. Esse templo foi destruído no ano 587, aproximadamente, pela invasão da Babilônia. O outro templo, então, é construído por um cara chamado Zorobabel, no finalzinho do ano 500 a.C. Esse templo também foi destruído. Então, por volta do ano 18 a.C., inicia-se um processo de reconstrução do templo, o terceiro, então, por um cara chamado Herodes o Grande. É nesse templo em que Jesus está. E Jesus estava ensinando no templo, estando no templo, é o cenário da situação. Aliás, falando com Paulo, eu disse: Paulo, eu sempre li esse texto e eu imaginava que o cenário do texto, da narrativa, fosse numa praça qualquer, no meio da rua, em qualquer ambiente, menos no templo. Mas o que aconteceu, a narrativa ocorreu no cenário do templo. O templo é um símbolo que nos aponta a ideia de habitação do nome do Senhor, a presença de Deus ali está. É um lugar de aprendizagem, de ensino, é um lugar de sacrifício, de perdão. As pessoas iam ao templo na época de Cristo Jesus para, ao oferecer um sacrifício a Deus, entender e ter a convicção que Deus o perdoou. Também é um lugar de comunhão, as pessoas afluíam ao templo, especialmente nas festas judaicas. Inclusive, o contexto aqui é um contexto logo após de uma festa judaica chamada Festa dos Tabernáculos. Pessoas do mundo inteiro afluíam ao templo. Tanto é assim que quando nós lemos a festa de Pentecostes, no qual o Espírito Santo foi derramado sobre o povo, que nos é narrado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o texto diz que pessoas do mundo inteiro, judeus, afluíram ao templo. Pessoas das mais diversas línguas ali estavam, porque o templo traz a ideia de comunhão, de relacionamento. Mas o templo também, especialmente na época de Jesus, mas hoje ainda, ensejava algumas ideias não bíblicas, que não faziam parte da revelação, mas que estavam na mentalidade de muitos daquela época e talvez na nossa mentalidade hoje. Por exemplo, uma tensão entre o sagrado e o profano. A ideia era, aqui no templo, dentro do ambiente do templo, há o sagrado. Há aquilo que diz respeito a Deus. Então, os louvores, a oração, a leitura das Escrituras Sagradas, o proceder nesse espaço é um proceder religioso, é um proceder sagrado. Fora do templo, então, há o profano. Dentro dessa mentalidade, quando eu estou no meu trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que eu esteja, eu estou vivendo o profano da vida, o cotidiano da vida, o normal da vida, que há uma separação entre o religioso, e nós sabemos que isso não faz parte da ideia da revelação do nosso manual. Não há essa divisão entre sagrado e profano. Mas também nós podemos perceber, à luz desse símbolo do templo, outra ideia que não faz parte do nosso manual, que é a tensão entre a vida e os ritos. Aliás, eu me lembrei de um texto bíblico referente a essa tensão entre o sagrado e o profano, que destrói com isso, que diz assim: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Não importa. O meu beijo com a minha esposa é sagrado. A minha relação com minha filha é sagrada. O meu cotidiano deve ser sagrado. Seja o que eu faça, seja para a glória de Deus. Não há essa divisão entre o sagrado e o profano. Como também não há divisão
entre ritos e vida. Deus nos chama a termos uma vida que espelhe e que demonstre a vontade do Senhor, onde quer que nós estejamos. Aqueles que vivem a partir dessa tensão entre ritos e vida pensam que porque vão a um templo, ou a uma igreja, ou a uma comunidade, porque levantam as mãos aos céus de domingo a domingo, porque cantam alguns louvores, pensam que apenas por isso vivem o cristianismo. Absolutamente não. No Antigo Testamento, no livro de Oséias 6,6, Deus usa aquele profeta para dizer: misericórdia quero, e não sacrifícios. Conhecimento de Deus, muito mais do que os holocaustos. Oséias está querendo dizer: olha, eu não quero os sacrifícios de vocês, rito. Eu não quero os holocaustos de vocês, rito. Eu quero conhecimento de Deus. Essa palavra, no hebraico, traz a ideia, ou pode ser usada para uma relação sexual. Interessante isso. É como se Oséias estivesse dizendo assim: eu quero ter intimidade com vocês. Se nós pudéssemos aplicar hoje, Oséias diria: olha, eu quero intimidade, e não apenas o louvor de vocês, e não apenas a presença de vocês nos templos, e não apenas o manuseio da Escritura Sagrada, mas eu quero intimidade, eu quero relacionamento. O templo do Antigo Testamento traz essa tensão, mas também essas ideias que são bíblicas: comunhão, relacionamento, escritura. Mas e hoje? Eu diria que o sentido, o significado do templo é o mesmo, só que a localização é outra. A Bíblia nos diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário ou templo do Espírito Santo? Ora, o cenário da narrativa que nós vamos ler é o templo. Eu diria que o cenário da nossa vida é o templo, porque nós somos o templo. Todo aquele que se abre para Deus, todo aquele que busca caminhar com Deus é feito templo do Espírito Santo. E o cenário, então, é a vida. Nisso nós poderíamos pensar que aqui, do ponto de vista estrutural, não há nada santo, não há nada espiritualizado. Nós temos som, nós temos uma mesa, nós temos coisas. Nós somos o templo. Aqui é um teatro. Aqui é um ajuntamento de pessoas que buscam a Deus, mas nós somos o templo. Aliás, essa ideia, esse conceito, talvez porque nós fazemos parte de um período cultural, de uma cultura individualista, faz com que muitas vezes nós olhemos apenas para nós mesmos. Olha, eu sou o templo, então eu adoro a Deus individualmente, na minha expressão individual, mas biblicamente há um aspecto certamente individual, porque nós somos o templo, mas há um aspecto também comunitário, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Deixa eu fazer um exercício com vocês. Eu não vou pedir para ninguém falar nada, mas, se for possível, eu gostaria que iluminasse aqui as pessoas que aqui estão. Eu não sei se é possível. E eu gostaria que, mais uma vez, você olhasse para a pessoa que está ao seu redor. Não precisa falar nada, mas só olhar. Talvez perceber o povo. Às vezes nós... e, por favor, mantenham a luz, só por algum momento. Nós nos encontramos aqui dominicalmente, e talvez alguns conheçam poucas pessoas aqui da comunidade, porque nós estamos num teatro, e o teatro aqui para nós não facilita uma interação, um relacionamento. E talvez você esteja aqui, ouça a palavra, a palestra, tenha sua espiritualidade, crê em Deus, mas depois sai rapidamente, não fala com ninguém, não compartilha com ninguém, não constrói vínculos ou pontes com ninguém. A espiritualidade cristã não é individualista, nem individual, ela é comunitária. Nós compartilhamos vida, nós compartilhamos Deus, nós compartilhamos aquilo que Deus tem nos orientado. Nós choramos juntos, nós sorrimos juntos, nós caminhamos juntos, muitas vezes tropeçamos juntos e juntos procuramos nos erguer. Nós vivemos juntos o agir de Deus.
Talvez seja tempo, você que vem aqui na comunidade, que sai, que não fala com ninguém, de se expor um pouco mais, de se aproximar um pouco mais, de entender que o templo somos nós, mas o templo também é o corpo de Cristo, aquilo que alguns chamam a igreja invisível de Deus. Nós estamos aqui como povo de Deus. Beleza. Bem, o cenário então é o templo e o cenário da nossa vida é o templo. O Espírito está em nós. O Espírito nos conduz. Este é o cenário. Não é a compreensão do entender que há um Deus que me olhe, porque se Deus me olha, eu fico atemorizado. Mas é a compreensão que há um Deus que compartilha comigo a vida e que me ajuda, e que me orienta, e que me acolhe, que me estimula. Deus está conosco e Deus nos orienta. Mas o texto continua. Onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Jesus estava ali, se colocou para ensinar, e todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. A experiência com Deus implica ensino, implica numa provocação para que nós possamos sair do automatismo da vida religiosa. Nós somos desafiados a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Nós somos desafiados a nos enxergarmos de uma maneira diferente. Pode haver comunidades religiosas ou igrejas que tentam enclausurar as pessoas, que tentam impedir que as pessoas pensem, que tentam colocar as pessoas como talvez marionetes de certos líderes religiosos, certos ícones, certas pessoas que se acham mais espiritualizadas. Mas a comunidade cristã tem como pano de fundo o templo, isto é, Deus está ali. E a comunidade cristã tem como a centralidade o ensino, a provocação, o questionamento, o pensamento, de maneira tal que eu preciso olhar para mim mesmo. Vamos imaginar uma situação. Alguém que no desejo, no afã de servir a Deus, se lance na igreja, na comunidade, sirva e sirva e sirva, mas esqueça os seus pais, esqueça o seu cônjuge, esqueça a sua família. Mas essa pessoa não percebe isso, está dentro daquela roda viva, e eu preciso servir, e eu preciso glorificar a Deus, e eu preciso... preso apenas em um ensinamento e não no espírito do texto sagrado. Essa pessoa precisa parar um pouco, refletir. Deixa eu ver o que o nosso manual diz. Deixa eu perceber a orientação do manual quanto à minha família, aos meus queridos, às pessoas que estão ao meu redor. Queridos, qualquer comunidade que se dedica ao Senhor de uma maneira correta, de uma maneira séria, é uma comunidade que impulsiona, que influencia a reflexão, cujo parâmetro é a Escritura Sagrada. Nós precisamos pensar, nós precisamos refletir. E Jesus, onde quer que chegava, ele ensinava, ele provocava, ele mexia com a visão de mundo. E nós precisamos nos permitir mexer com a visão de mundo. Mas o texto continua e a narrativa diz: onde todo o povo se reuniu ao redor dele, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher. Interessante que na época de Jesus havia uma disparidade muito grande entre os líderes religiosos e o povo. Eles se achavam superiores, eles se achavam melhores. E quando nós lemos o texto, nós vemos um contraponto. Eu não sei se vocês perceberam. Jesus se assentou e ensinava, com simplicidade, com humildade. De repente se aproximam os escribas e fariseus, os doutores da lei, os religiosos, e eles se apresentam com muita força, com muita pompa. Interessante que no capítulo anterior de João, num contexto muito próximo, era o último dia da festa dos tabernáculos, uma festa muito importante para o povo judeu, uma festa que demonstrava, que fazia o povo judeu se lembrar da graça de Deus, da manutenção de Deus. Deus manteve o povo quando caminhava pelo deserto, quando vivia em tendas, em tabernáculos, e esse povo era mantido, era orientado por Deus, mesmo sendo o povo pecador e limitado, o povo era mantido, e os religiosos conheciam a história,
conheciam aplicações quanto à história, mas nesse contexto, em João 7, os religiosos olham para a multidão que ouvia o Mestre Cristo Jesus e dizem: mas esta multidão que não sabe da lei é maldita. Um sentimento de superioridade, um sentimento de que nós somos melhores. Essa multidão, esses pecadores são malditos. Os fariseus se aproximaram e lançaram aquela mulher: nós somos superiores àquela mulher ou a esta mulher. Esse era o sentimento. Mas Jesus sentou. Nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Sendo Jesus superior a todos, ele não se portava como superior. Nós também não. Há alguns que podem ter a pretensão, porque ensinam, são melhores. Há alguns que ousam dizer: porque eu ensino, porque eu sou o pastor, porque eu sou o apóstolo, porque eu sou o líder espiritual dessa comunidade, você está debaixo do meu ensino, e se você não estiver debaixo da minha graça, da minha proteção, do meu ensino, da minha orientação, você está fora da graça e da bênção de Deus. Isso absolutamente não é bíblico. Isso é manipulação. Isso é mover para que as pessoas estejam debaixo da orientação de um homem. Ensinar é um dom, é uma orientação de Deus. E nós lemos isso em 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aqui é uma imagem do apóstolo Paulo, falando dos dons espirituais, dentre os quais o apóstolo Paulo cita o ensino. Nós somos um único corpo. Nós fazemos parte de uma comunidade. Nós cremos no único Deus. Nós seguimos a Cristo Jesus. E nesse sentido, não há ninguém que seja superior a ninguém. Nós caminhamos juntos. O W não é superior a ninguém aqui. Nem melhor, nem mais santo, nem mais próximo de Deus. Nós somos uma comunidade. Mas o texto continua e diz: o povo, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Eu fico tentando imaginar aquela situação. Ora, o templo como lugar de ensino. E Jesus estava ali ensinando. Como lugar de comunhão, as pessoas afluíram para ouvir Jesus. Eu fico imaginando a alegria das pessoas se conduzindo ao templo, conversando uma com outra, aquela alegria, aquela vida. E as pessoas estavam ali com vida para conversar. Eu fico tentando imaginar a situação, a imagem de Jesus se sentando, talvez no mesmo nível do povo, certamente no mesmo nível. E as pessoas ficavam impressionadas, como é que o mestre senta-se conosco, sem pompa, sem uma roupa especial, sem uma vestimenta que caracterize que ele é um rabi. E ele olha para nós, ele conversa conosco. Eu fico imaginando a tensão. Não sei se vocês conseguem imaginar a tensão, o impacto da presença dos escribas e fariseus, com as suas roupas belas, apresentando aquela mulher de uma maneira violenta. Eu, certa vez, li um comentarista que dizia que uma maneira de expor uma mulher numa situação daquela, antes dela ser apedrejada, era rasgada a sua roupa, de maneira que ela ficasse com os seios desnudos, mostrando uma humilhação, uma fragilidade absoluta. Eu não sei se aquilo aconteceu, mas eu imagino que aquela mulher estava completamente fragilizada diante daquela situação. E naquele momento, aqueles homens
lançam aquela mulher apresentando a fragilidade, dando vazão, mostrando de uma forma muito emblemática a fragilidade daquela mulher. Nós, muitas vezes, temos um certo prazer, e aqui é uma análise geral, e no mundo, as pessoas temos um certo prazer de apresentar a fragilidade de outros. É bom porque, de certa forma, nós nos escondemos quando apontamos, lançamos o holofote sobre alguém e apresentamos a fragilidade desse alguém. É bom porque nos dá um certo sentimento de também superioridade. Puxa vida, eu não sou tão ruim assim, tem alguém que é pior do que eu nisso. Nós apresentamos essa pessoa. Eu gostaria de dizer que esse fato, essa ação, é uma ação assim muito difícil de acontecer nos ambientes religiosos, mas infelizmente não é. Mas biblicamente nós percebemos que na verdade não devemos expor ninguém, mas devemos estar num momento, num ambiente, numa comunidade em que enseje a autoexposição. Sabe em que sentido? Quando eu me sinto aceito, quando eu me sinto amado, quando eu me sinto apoiado. E aquele ambiente, aquele espaço me permite olhar para o meu próximo e abrir o meu coração. E apresentar uma fragilidade. E saber que eu não vou ser apedrejado por isso. E saber que eu não vou ser colocado de lado por isso, ou ignorado por isso. Mas a pessoa vai me olhar nos olhos, vai sentir a minha dor, vai ter a condição de me acolher e de me ajudar a vivenciar um processo de mudança. E de me ajudar a ser tratado pelo Senhor. Porque, queridos, nós não somos tratados por Deus de uma maneira abstrata, ou apenas uma relação transcendente. Certo que o Espírito nos trata e cura as nossas dores, mas nós somos tratados na comunidade, entre os irmãos, entre queridos. Não porque a comunidade me traz aqui na frente, no palco, olha, Joãozinho foi achado em pecado, em adultério. E por isso ele será excluído, e por isso vai acontecer isso, e por isso vamos pegar cada uma pedra e meter a pedra no Joãozinho. Não. Mas um espaço de tratamento, de orientação. Os escribas e fariseus, eles expuseram aquela mulher e também apresentaram uma base bíblica para essa exposição. Deixa eu dizer uma coisa. Escute bem, por favor. Nem toda base bíblica expressa a voz de Deus. Nem toda base que está no nosso manual expressa a vontade de Deus. Eu explico por quê. Muitos usam textos bíblicos fora do contexto, fora do entendimento global das Escrituras, e usam esses textos para manipular, para destruir, para macular, para ferir, e essa não é a ideia da Escritura Sagrada. Aqueles homens disseram, essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés diz que tal mulher deve ser apedrejada. O que é que tu queres? O que tu achas, Senhor, quanto a isso? E o texto continua e apresenta a motivação daqueles homens. Eles faziam isso porque queriam tentar Jesus. Queriam achar algo do que pudessem acusar ao mestre. Me chama muito a atenção a resposta do mestre, nos versículos 10 e 11. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe à mulher. Aliás, antes de falar disso, Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que dos mais velhos aos mais jovens, movidos pela sua consciência, soltaram as pedras e foram embora. Aquela mulher estava ali, humilhada, diante da multidão. Imagino que trêmula, talvez chorando. Jesus olha para a mulher, e aí o versículo 10 e 11 nos diz, mulher, onde estão eles, os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não te condeno. Agora vá e abandone
o seu pecado. Eu não te condeno. Antes, Jesus tinha dito, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ali, só havia um que não tinha pecado, Jesus. Ele poderia atirar a primeira pedra, mas ele não atirou a pedra. Cadê aqueles que te condenavam? Senhor, não tem ninguém. Vá. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Quando eu comecei a ler o nosso manual, quando eu tinha 15 anos de idade, foi quando algo despertou em mim para ler a Bíblia Sagrada. Eu tinha uma fã de me identificar com alguns personagens bíblicos que eram, assim, na minha concepção, fantásticos. Eu queria me identificar com Elias, um cara espiritual que foi transladado aos céus, o cara nem morreu. Eu queria me identificar com Davi, sabe aquele cara chamado homem segundo o coração de Deus? Um cara corajoso, que enfrentou Golias, um cara forte. Eu era um adolescente magrinho, baixinho, eu não tinha aquele vigor de enfrentar os gigantes, e o cara enfrentou Golias. Eu queria me identificar especialmente com Daniel. Daniel, ele teve uma história assim, porque todos os outros tinham alguma marca negativa, algum problema. Daniel parece que teve uma história assim exemplar. Um homem de Deus, um homem muito usado pelo Senhor. Eu queria me identificar com esses caras. Mas sabe uma coisa? Agora, eu quero me identificar com a mulher apanhada em adultério. Uma mulher fragilizada, uma mulher pecadora, uma mulher limitada. Eu sou frágil, eu sou pecador, eu sou limitado. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou mais especial do que ninguém. Eu não tenho uma vida mais poderosa do que ninguém. Eu sou tão limitado, tão pecador, tão fragilizado quanto aquela mulher. Eu acho que nós, como cristãos, precisamos nos identificar com a mulher adúltera. Mas também precisamos nos identificar, e eu me identifico, com os escribas e fariseus. Porque é bom ler um texto e se eximir dessa identificação. Olhar para aqueles caras e pensar que aqueles caras são as piores pessoas do mundo e não tem nada a ver comigo. Mas quantas vezes eu me acho superior? Quantas vezes eu me acho mais santo? Quantas vezes, porque eu estou talvez numa caminhada um pouco mais à frente, nem sei se é mais à frente, porque quando você pensa nisso, você já deu um passo para trás. Mas porque eu venci algumas limitações, olho para trás, alguns que estão nas suas lutas ainda, e que talvez não estejam no padrão que eu acho que é o padrão correto. Eu olho para essas pessoas com superioridade, me achando melhor, me achando superior. Quantas vezes eu estou pronto a lançar a primeira pedra? A tecer o primeiro comentário maldoso, feroz, que marca negativamente. Mas nesse contexto, eu preciso olhar para Jesus, o Mestre, que agiu com graça. E graça traz a ideia de favor imerecido. Aquela mulher merecia ser apedrejada, segundo a lei. Ele foi gracioso. Ele não correspondeu ao que ela merecia. Eu mereço tantas coisas ruins, mas Deus, quanto a mim, é gracioso. E não retribui comigo o mal pelo mal. Na verdade, eu tenho que olhar para Deus, para o exemplo de Cristo Jesus, e na minha relação com o meu próximo, ser gracioso. Não entrar na jogada da ação e reação. A Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Sermos graciosos. Esse é o desafio de Deus para a nossa comunidade. Nós precisamos olhar para Jesus e perceber que Ele agiu com misericórdia. E a ideia de misericórdia é amor apesar de. Jesus continuou amando aquela mulher. E para nós que lemos o texto,
De longe, é fácil amar aquela mulher, mas ela foi apanhada flagrantemente em adultério. Jesus não contesta a veracidade dos fatos. Aconteceu. Mas ele amou aquela mulher. Nós devemos amar as pessoas que passam pela nossa história, muitas delas longe das coisas de Deus, muitas delas em pecado, muitas delas limitadas, muitas delas que nos maculam, que nos machucam, mas Deus nos orienta e nos impulsiona a olhar para essas pessoas com graça e com misericórdia. Para que, quem sabe, Deus nos use como instrumentos dele para transformar a vida de muitos. Eu percebo em Cristo Jesus que Jesus não abriu mão do ensino. Eu quero usar a palavra que o Paulo usou no último domingo, não abriu mão da provocação. Olha, eu não te condeno, vá e não peques mais. É a provocação, é o ensino, é aquilo que tem que mexer comigo, com cada um de nós, para pararmos para pensar como está a nossa vida, quais são as nossas marcas. Eu preciso pensar como eu estou marcando a minha pequena filha de 4 anos, como eu marco a minha esposa no meu proceder, como eu marco as pessoas que de alguma forma passam pela minha vida, na minha profissão, os meus vizinhos, aqueles que me atacam, aqueles que me afligem. Como eu tenho conduzido a minha vida, preciso pensar e refletir. Na verdade, eu comecei a introdução dizendo nós somos marcados positiva e negativamente. Eu não quero que fiquemos no polo da passividade, mas que nos coloquemos como aqueles que marcam. Mas eu não quero dizer que nós sempre marcaremos positivamente. Não chego a isso, porque nós somos pecadores ilimitados. O bom seria que Deus nos ajudasse e que nós conseguíssemos marcar sempre positivamente. A questão não é essa. A questão é construir uma reflexão perante a vida e perante Deus, que nos permita lutar conscientemente para marcarmos as pessoas positivamente. Que nos permita reconhecer claramente os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os nossos problemas, para que possamos dar um start a um processo de mudança, de crescimento, para que possamos marcar as pessoas positivamente. Que nos permita entender que esse processo para sermos homens ou mulheres melhores, pessoas mais parecidas com Cristo Jesus, não é um processo solitário, mas é um processo comunitário, da comunidade, em que nós nos suportamos mutuamente em amor, e em amor vamos amadurecendo como povo, como família, como cristãos, como pessoas que estão inseridas numa comunidade, buscando sempre crescimento, amadurecimento, liberdade, marcar as pessoas positivamente, apontar para Deus com a nossa vida. Na verdade, o que nós cremos é que nós precisamos viver um cristianismo prático, marcado pelo favor de Deus, marcado pelo amor do Senhor e por sua provocação. Não um cristianismo marcado por misticismos, por elaborações apenas performáticas. Sabe, quando alguém se posta diante dos outros e quer se mostrar mais espiritual, porque em tudo ora, ou em tudo vê o espírito do mal, ou em tudo vê ações espirituais erradas, ou alguém que não pode ver nenhum erro e sem contextualização nenhuma já vai dizendo: você está errado, você precisa de Deus, ou você vai para o inferno. Não, um cristianismo simples, prático, marcado pelo amor, pela graça, pela provocação, pelas pontes, pelo acolhimento, por um suporte do corpo, por humildade, por um entendimento de que eu não sou melhor, que eu não acertarei sempre, e que por mais que eu queira trazer boas marcas, muitas vezes eu vou marcar negativamente.
mas que eu estou pronto a pedir perdão, a me reconciliar, a me levantar e tocar a vida. Que Deus nos ajude a vivermos esse cristianismo. Miserável homem que sou, que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu desapontamento. A esperança nasce e vivo o presente, independentemente do que passou. Pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão. Pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá. Quero ver vocês. Se tudo mudou Em Cristo eu sou mais do que sou.
Pra trás eu deixo e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei no porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, ó amado Deus, Paizinho querido, Senhor, te damos graças, Senhor, te agradecemos, porque nós não merecemos, Senhor, nos aproximar de Ti, mas graciosamente o Senhor nos acolhe, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque nós nos aproximamos de Ti sem nada para te oferecer. O que temos, Senhor? Mas o Senhor nos ama. Isso é incrível, Pai. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos estimula a ter uma vida nova, uma vida de conexões, uma vida pautada pelo amor, pela graça, pela misericórdia, Senhor. O Senhor mexe com a nossa cabeça, com o nosso olhar. O Senhor nos permite enxergar erros, Senhor, para que nós possamos superá-los para a Tua graça, para a Tua glória. Ó Deus amado, que o Senhor nos ajude sempre. E nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo, ajuda-nos a amarmos cada vez mais. Ajuda-nos, Senhor, a nos conectarmos com o corpo, com a comunidade, a fazermos parte ativa dessa comunidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a apresentar o Senhor, não com peripécias espirituais, mas como seres humanos, Pai. Como os homens e mulheres, com humildade, com simplicidade, porque reconhecemos que somos limitados, mas com um desejo muito forte de marcarmos as pessoas e de apontarmos para o Senhor e de refletirmos a Tua luz, Senhor. Com a gana, Pai, de acolhermos e de abraçarmos a tantos segundo a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Te damos graças sempre, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Tu és o bom Pai.